E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, bem-vindo. Segundo vídeo do dia. Hoje vamos falar sobre. Quero uma enquete com você, quero saber a sua opinião. O Zubeldia deve mexer no time, vai ser obrigado a mexer no time na partida contra o Flamengo, né? O Luciano está suspenso. Agora, existe aí uma questão que o Zubeldia pode, inclusive, poupar alguns jogadores na partida contra o líder do campeonato, contra o Flamengo, porque agora começa uma sequência decisiva. O Zubeldia está vivendo um drama para ver se poupa ou não poupa jogador. Eu vou falar mais sobre isso. Eu queria muito saber de você a sua opinião, porque a gente tem Flamengo agora, o líder do campeonato, São Paulo está no G6 do Campeonato Brasileiro. Depois tem o Goiás, com um resultado bom, mas que não garante a classificação. Depois vai ter Atlético Goianiense, Libertadores, Palmeiras, Vitória. O outro jogo da Libertadores é uma sequência complicada e tem muita gente apostando que o Zubeldia pode poupar jogadores agora já contra o Flamengo. Os jogadores que estão jogando há mais tempo. O São Paulo no mês de julho agora foi o mês que o São Paulo mais jogou no ano. Já vai pensando aí na sua resposta. Quero saber se você pouparia ou não pouparia jogadores para esse jogo contra o Flamengo, líder do campeonato. Lembrando que o São Paulo não ganha no Campeonato Brasileiro faz 3 jogos, né? 3 jogos que o São Paulo não ganha. Nós vamos falar com calma sobre isso. Deixa eu só dar um toque para vocês aqui o seguinte, ó. No dia 6 vai rolar a assinatura vitalícia lá da hashtag treinamentos, hein? Com um único valor você paga um único valor, aí você vai ter direito a todos os cursos que a hashtag pode oferecer. A gente já falou aqui cursos de várias áreas para você trabalhar com computador, por exemplo. Excel, né? Eles fizeram o curso de Excel, aí tem o curso de Power BI, inteligência artificial, e agora tem até curso de inglês. Então é assim, no dia 6 de agosto vai ter essa promoção aí. Você paga só um valor e aí você acessa todos os cursos que a hashtag treinamentos fizer. É uma empresa séria, bacana, e eu vou deixar para você no primeiro link da descrição o link para você conferir. Você vai clicar, você vai cair nessa página aqui, ó. Quando você clicar no primeiro link da descrição, você cai aqui, ó. Nessa página, aí você faz seu cadastro e paga um valor só para você ter os cursos que a hashtag oferece para você, tudo na internet, ali, você assiste quando você puder, é legal pra caramba, é sempre uma boa dica, tá? Tá no primeiro link da descrição, lembrando sempre que você sempre tem coisa boa aqui para você, que o canal oferece para você, com os parceiros, graças aos parceiros que estão aqui com a gente, tá? Pessoal, no vídeo da tarde falamos sobre ele. Espero que uma das últimas vezes que a gente vai falar sobre esse jogador, sobre Rames Rodrigues, né? Falamos sobre que ele deve ir embora mesmo, e eu fiz como é que eu vou dizer para vocês? Eu fiz um resumo de como foi a passagem vergonhosa dele no São Paulo. Eu vou deixar na janelinha aqui, eu vou lembrar de falar para vocês que vai aqui na janelinha no final do vídeo, tá? E falando em Rames Rodrigues, ó, a gente falou no vídeo que não apareceu nenhuma proposta. Tinha surgido umas informações que a Lazio estaria interessada nele, só que o Ângelo Fabiani, que é o diretor de futebol da Lazio, descartou completamente contratar o Rames Rodrigues. Abre aspas para ver o que o cara falou. Eu nunca vou contratar o Rames Rodrigues. É um rapaz de 33 anos. Nos últimos anos, nunca disputou mais de 12 ou 13 partidas. Ele fez uma Copa América razoavelmente boa, mas nosso método de contratação vai para jogadores mais jovens. Contratar o rapaz por 1 ano ou 2 iria toda contra a nossa lógica. Fecha aspas. Falou para a Rádio Sei, lá da Itália. Agora, aquilo que a gente discutiu no vídeo, né, gente? O cara tá vendo. O diretor de futebol da Lazio, Ângelo Fabiani, tá vendo. Surgiu a possibilidade, o interesse no Rames Rodrigues, eles foram estudar o Rames Rodrigues, para ver como é que foi o desempenho dele nos últimos clubes por onde ele passou. Ele chegou à conclusão, ó, nos últimos 3 anos, nos últimos anos, não jogou mais do que 12 ou 13 partidas. E o São Paulo, ninguém percebeu isso. No São Paulo, ninguém viu isso. E aí, segundo informações do jornal Marca, o Raio Vallecano estuda a possibilidade de fazer uma proposta para o Rames Rodrigues, porque ele chegaria para ser o reforço, é o ano do centenário do Raio Vallecano, o Rames Rodrigues seria a grande cereja do bolo. Mal sabe eles a bucha que eles estão arrumando. Mas é aquilo, se o Raio Vallecano estudar um pouco, vai saber que o Rames Rodrigues não tem a menor condição de jogar. Só a diretoria do São Paulo, o scout do São Paulo, os analistas de desempenho, os analistas de mercado do São Paulo que não perceberam isso. Vai ver também, gente, estou falando isso, às vezes os caras que analisam o mercado não tem nem culpa. Não foram eles que foram atrás do Rames Rodrigues. Para mim, essa história continua sendo muito mal contada. O vídeo está na janelinha, ninguém se interessa por esse cara, porque tem pouco trouxa no mundo a ponto de levar o Rames Rodrigues para o time dele, né? A gente conhece alguns, mas são poucos no mundo. E aí, falando em dinheiro jogado fora, uma boa notícia para você. O Scheder, aos 37 anos, outra contratação inexplicável,
um cara que veio ganhando R$700 mil por mês, em 2 anos no São Paulo fez 11 gols, chegou com uma pança maior que a minha e foi embora com uma pança maior que a minha, passou toda a trajetória dele no São Paulo gordo, aos 37 anos anunciou que vai se aposentar, o futebol agradece, vai estar lá no Criciúma, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, pela 21ª rodada, o Scheder vai se aposentar. Eu quis dar essa boa notícia para você, porque eu acho que é uma boa para o futebol, que eu peguei um bode desse cara monstruoso, mas também é aquela história, né, cara? O cara fica gordo e ninguém cobra para ele emagrecer. Ninguém cobrou para ele emagrecer. E o São Paulo deve dinheiro para ele ainda, porque não pagavam R$700 mil. Então continua essa diretoria aí, Casares, Belmonte, Rui Costa, Muricy, essa mesma diretoria aí, jogando dinheiro fora. Então, agora, o que vai acontecer? Ele vai parar de jogar e vai se aposentar curtindo o dinheiro pago pelo São Paulo, pela trajetória ridícula que ele fez com a camisa do São Paulo. Bom, e aí o seguinte, contra o Fortaleza, o Zubeldia poupou o Arboleda, o Luciano e o Ferreirinha. Tomou o gol com 1 minuto de jogo, teve que colocar o Ferreirinha e o Luciano no segundo tempo. O Arboleda foi poupado, né? Ele poupou porque tinha jogo da Copa do Brasil, ia jogar contra o Goiás. E agora é a mesma situação do jogo contra o Flamengo. O São Paulo joga contra o Flamengo e no meio de semana, na quinta-feira, tem o jogo de volta contra o Goiás. Eu queria saber o seguinte, você pouparia de novo alguns jogadores? Você colocaria alguns jogadores que não estão sendo aproveitados contra o Flamengo? E talvez, ou você faria o seguinte, você pouparia contra o Goiás, porque o resultado, já a classificação está mais ou menos encaminhada. Eu, sinceramente, vejo uma situação complicada nessa história de poupar jogador. O São Paulo tem uma sequência complicada, ó, vai pegar o Flamengo, depois o Goiás, depois o Atlético Goianiense e o Nacional. Junho foi o mês que o São Paulo mais jogou no ano, só um campeonato, hein? 8 jogos, com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 58,3% de aproveitamento. O São Paulo teve esse mês complicado porque foi o mês da Copa América, né? Não jogou Rafael, saudade do Jandrei, não jogou Rafael, aí Ferrarese estava com a seleção, aí o Rames Rodrigues eu não vou nem contar, né? E agosto são 7 jogos, só que a diferença é que são 7 jogos decisivos por 3 campeonatos. Já tem o Flamengo, depois tem Nacional, depois tem Palmeiras pelo Brasileiro, depois, o desesperado Vitória do Carpini, do saudoso Carpini. Então, fora o líder que pega no sábado. Eu, sinceramente, eu acho que agora, nesse momento, no Campeonato Brasileiro, contra o líder do campeonato, eu não sei se eu pouparia nesse jogo, não. Eu não sei. Talvez também poupar contra o Goiás também é complicado. Eu acho que nesse momento do campeonato, se você perde feio para o Flamengo, aliás, o Flamengo que podia ter vencido o Palmeiras, ter feito muito mais gols no Palmeiras, do seu Abel Ferreira, aliás, teve protesto da torcida do Palmeiras hoje, né, a organizada protestou, os caras com 3 derrotas seguidas já estão pedindo a cabeça do técnico e protestando, o Flamengo poderia ter vencido por muito mais o Palmeiras. Eu acho que às vezes você escolhe poupar contra o Flamengo, você toma uma sapecada dentro de casa com 50 mil pessoas, eu não sei como é que o psicológico desses caras vai receber essa goleada, vai lidar com uma goleada se sofrer uma goleada. Por isso eu acho que, porque o Flamengo tem o Tite, que não é um treinador que, né, faz muitos gols, mas tem jogadores de qualidade. Eu acho que nesse momento, contra o Flamengo, porque a classificação contra o Goiás está encaminhada, mas não garantida, eu ia com força máxima nos 2 jogos. Eu tentaria com força máxima nos 2 jogos. Pouparia depois, porque tem Libertadores também, pouparia nos outros jogos do Campeonato Brasileiro. Atlético Goianiense e Vitória, o São Paulo pode colocar. Não é poupar, né, gente? Poupar parece que você fala assim, tira todo mundo e coloca os moleques da base lá de 12 anos. Não, você coloca os caras que estão sendo pouco aproveitados. O Eric está sendo pouco aproveitado, o Galopo, se não sabe se sai ou não sai, que está recuperando uma suposta contusão no pé, você não colocaria outros jogadores ali que não estão sendo aproveitados. Nesses jogos, eu faria isso, contra Atlético Goianiense e Vitória. Contra Flamengo, contra Goiás e contra Nacional, força máxima, o que tiver de força máxima. Sobre reforços, gente, absolutamente nada, nenhuma novidade sobre reforço, nenhuma contratação, nada. Aquilo que a gente falou para vocês, depois que as 39 propostas não foram aprovadas, começaram a surgir informações pelos assessores não oficiais do São Paulo, que desistiu de um, desistiu de outro, cancelou o acordo com um, não procurou mais um fulano. De certo mesmo, só o Marcos Antônio lá que pode estrear contra o Flamengo. Aí, ele é um cara que eu colocaria contra o Atlético Goianiense, por exemplo. Colocaria já contra o Flamengo no segundo tempo aí pegando o ritmo de jogo, não sei, né? Porque ele é uma função importante, foi contratado para ser titular, ele foi contratado para o lugar do Alisson. Ele é um cara que já daria para jogar. Se bem que não joga 3 meses, né? Aí tem o medo. Machuca, pronto, acabou o campeonato do cara.
Então, mas ele pode jogar. Só que aí, um dos jogadores que, inclusive, também eu concordo com muitos de vocês que falam isso, que merece mais espaço, o Eric, que entrou e fez a jogada do gol do que tirou o São Paulo do sufoco contra o Goiás, teria recebido uma proposta para voltar para o Ceará. Um diretor do clube do Ceará teria ligado para o São Paulo, que rejeitou a proposta, não quis nem conversar. Lembrando, o Eric chegou no começo do ano, tem só 2 gols e 3 assistências. Só que ele fez só 25 jogos, e a maioria deles entrando no decorrer da partida, né? Essa informação que o Ceará tentou levar o Eric de volta foi dada pelo jornalista Hugo Eduardo, que ele é do Sistema Verdes Mares. Lá no Ceará, o Eric foi muito bem. Ele fez 111 jogos, marcou 23 gols e deu 15 assistências. E a melhor temporada dele lá no Ceará foi em 2023, quando ele fez 52 jogos e marcou 18 gols. Foi o artilheiro da equipe. E agora, outro jogador que ganhou um destaque muito importante, pelo menos na minha concepção, e eu acho que você vai concordar comigo, o Luiz Gustavo, que está com 37 anos, fez recentemente 37 anos, e tem contrato só até o final do ano, está estudando se vai continuar com a carreira ou vai se aposentar. Ele não definiu o futuro dele ainda. A diretoria do São Paulo já acenou, adoro essa palavra, já acenou para o Luiz Gustavo que tem interesse na renovação de contrato dele por pelo menos mais um ano. Lembrando, ó, o Luiz Gustavo chegou sempre com desconfiança, né? Porque eu citei os exemplos aqui, né? De jogador que vem em fim de carreira para o São Paulo, vem se encostar aqui, faturar horrores, ficar gordo, não jogar, se lesiona, fica o tempo todo no departamento médico. A gente ficou com o pé atrás, eu fiquei com o pé atrás, pelo menos a gente discutiu aqui. Eu usava muito o exemplo do Fernandinho, do Atlético Paranaense, que jogou com o Luiz Gustavo na seleção, e eu usava muito o exemplo do Fernandinho, que é mais velho que o Luiz Gustavo, tem 38, 39, tá jogando, ainda corre, ainda não se machuca, um jogador que é muito útil para o Atlético Paranaense. E o Luiz Gustavo ele foi ganhando espaço no time, nos times, principalmente agora com o Zubeldia. Só para você ter uma ideia, ó, nesse ano ele tem 24 jogos, já, o Luiz Gustavo, 19 deles jogou mais do que 45 minutos. Nos últimos 11 jogos do São Paulo, ele jogou 10. Todos os minutos, ele não foi nem substituído. O único jogo que ele não jogou foi contra o Grêmio, porque ele estava suspenso. Então, com a ausência do Alisson, eu acho que o Luiz Gustavo ganhou um espaço maior. Eu lembro que a gente conversou aqui, vocês concordaram comigo que eu falava, pô, esse Luiz Gustavo precisa ser titular, precisa ter mais oportunidades. Ele não é mais um garoto, ele não é um cara rápido, é um volante rápido, um marcador, mas acho que ele tem qualidade. E uma informação de bastidores que eu vou passar para vocês. Eu conversei com algumas pessoas que conhecem o ambiente do São Paulo e me disseram o seguinte: vocês lembram que em março ele teve uma lesão no tendão de Aquiles e ficou 2 meses parado? Lembra? 2 meses se tratando? Eu fiquei sabendo que ele é um cara muito sério, que ele voltou e não se lesionou mais, porque ele fez ele e o pessoal do departamento de fisioterapia do São Paulo fizeram um trabalho legal com ele e ele se dedicou muito para se recuperar. Então ele é um exemplo, o que eu soube de lá de dentro é que ele é um exemplo para os outros jogadores, principalmente para os mais novos, porque ele é um cara que já teve uma carreira vitoriosa na Europa, já foi seleção brasileira, jogou em grandes clubes, e ele é um exemplo de dedicação, um exemplo de comprometimento. Lembra, depois daquela humilhação contra o Vasco, ele deu uma entrevista na beira do campo, falou que tinha que baixar a bola, tinha que ter mais humildade, lembra? E depois que o São Paulo se recuperou, ele falou, a gente viu alguns pontos aqui. Eu gostaria muito que o Luiz Gustavo refletisse sobre continuar ou não com a carreira. É claro que a gente está cedo, né? A gente está praticamente no meio do ano, mas ele é uma figura que para mim se transformou, foi muito importante, continua sendo muito importante, principalmente com a lesão do Alisson. E aí eu vou passando as informações para você, se ele realmente quer sair do clube, se ele quer parar de jogar, porque aí ele não vai para nenhum outro clube, ele encerra a carreira com 37 para 38 anos. Também quero saber a opinião dos amigos, o que vocês acham sobre Luiz Gustavo. Tem muita gente que critica, que fala que ele é lento, mas eu acho que ele é importante. Vocês preferem que o Lisieiro, com 20 e poucos anos? Quem é mais lento, o Lisieiro com 20 e poucos anos ou o Luiz Gustavo com quase 40? Fica aí o questionamento para os amigos. Somos patrocinados pela KTO, tá aí, usa o cupom Barolo para você aproveitar as promoções, 20% de bônus. Amanhã já é véspera de jogo do São Paulo, então amanhã a gente volta no primeiro link da descrição, tá? O primeiro comentário fixado aqui embaixo, você clica, você já usa já faz o cadastro com o cupom Barão. Amanhã a gente vem já com pré-jogo, um vídeo só, amanhã eu posto umas 8, 8h30 da noite, e amanhã tem QG Tricolor também, a gente vai falar sobre o jogo contra o Goiás, e essa projeção toda aí, Flamengo,
né, Goiás, Libertadores. Então amanhã tem QG Tricolor especial às 9 da noite. E eu encontro vocês às 8h30 da manhã. Agora, na janelinha está entrando o vídeo sobre Rames Rodrigues. Relembre, antes do seu jantar, relembre como foi a passagem vergonhosa e constrangedora de Rames Rodrigues pelo São Paulo Futebol Clube. Fique com Deus, forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Fique com Deus, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.